Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema George Berkeley versus John Locke. Se uma árvore cai em uma floresta deserta, onde ninguém está presente para ouvi-la, produzirá algum som? Essa questão nos faz questionar a natureza da realidade objetiva. A resposta depende da definição de som. Se definirmos som como vibrações de ar que são percebidas pelo ouvido, então, tecnicamente, não haveria som se não houvesse um ouvinte presente para percebê-lo. No entanto, se definirmos som como as ondas de pressão produzidas pela queda da árvore, independentemente de serem percebidas ou não, então poderíamos dizer que sim, a árvore produziria som. Portanto, a resposta depende da interpretação da definição de som e também levanta questões interessantes sobre a natureza da realidade e da percepção. Da mesma forma, podemos aplicar esse questionamento ao nosso próprio quarto. Como podemos ter certeza de que ele continua a existir quando não estamos dentro para observá-lo? Talvez ele desapareça instantaneamente sempre que saímos pela porta. Para comprovar a existência, poderíamos solicitar a alguém que verificasse por nós. No entanto, isso não resolve inteiramente a questão, pois ainda nos deixa refletindo sobre a verdadeira natureza da realidade e sua relação com nossa observação. A questão complexa é: o quarto continua a existir mesmo quando não está sendo observado por ninguém? As respostas a essas questões não são claras. A maioria de nós assume que os objetos persistem mesmo quando não são observados, pois essa é a explicação mais simples. Também tendemos a crer que o mundo que percebemos está genuinamente lá fora, não apenas na nossa mente. Entretanto, de acordo com George Berkeley, filósofo irlandês que mais tarde se tornou bispo de Cloyne, tudo o que não é observado deixa de existir. Se não houver uma mente consciente observando o celular ou computador em que você está assistindo a este vídeo, eles simplesmente deixam de existir. Quando você os observa, consegue vê-los, mas, para Berkeley, isso não implica que eles existam objetivamente. Não importa se há algo externo ao mundo das ideias que cause essas experiências. É apenas uma coleção de ideias na sua mente, na mente de outras pessoas e talvez na mente de Deus, não algo independente da mente. Para Berkeley, a noção de um mundo externo é incoerente. Tudo isso parece desafiar o senso comum. Certamente estamos rodeados de objetos que persistem independentemente de estarmos conscientes deles, não é mesmo? Berkeley discordava. É compreensível que muitas pessoas tenham considerado Berkeley como excêntrico quando ele começou a expor essa teoria. Na verdade, foi apenas após a sua morte que os filósofos começaram a levar suas ideias a sério e a compreender o que ele tentava transmitir. Quando Samuel Johnson, contemporâneo de Berkeley, ouviu falar dessa teoria, chutou uma pedra na rua e disse: "É assim que refuto isso." Johnson estava convencido de que as coisas materiais existem e não são meramente ideias. Ele sentiu claramente o impacto do pé ao chutar a pedra, então Berkeley devia estar equivocado. No entanto, Berkeley era mais perspicaz do que Johnson imaginava. Sentir a dureza de uma pedra contra o pé não prova a existência de objetos materiais, apenas a existência da ideia de uma pedra dura. Na visão de Berkeley, aquilo que chamamos de pedra não passa de sensações que ela evoca. Não há uma pedra física real por trás da dor sentida no pé. Na verdade, não existe realidade alguma além das ideias que temos. Berkeley é frequentemente descrito como idealista porque acreditava que a única realidade era composta por ideias, e como imaterialista porque negava a existência de coisas materiais, ou seja, objetos físicos. Ele compartilhava o fascínio de muitos outros filósofos pela relação entre a aparência e a realidade, mas discordava da maioria sobre como essa relação funcionava. Especificamente,
Ele argumentava que John Locke estava equivocado em sua compreensão sobre como nossos pensamentos se relacionam com o mundo. Para entender a abordagem de Berkeley, é útil compará-la à de Locke. Locke postulava que quando observamos um elefante, não estamos vendo o elefante em si, mas sim uma representação, o que ele chamava de uma ideia na mente, algo semelhante a um retrato de um elefante. Locke utilizava o termo ideia para se referir a qualquer coisa que pudéssemos perceber ou pensar. Segundo ele, quando vemos um elefante cinza, a qualidade do cinza não pode ser algo intrínseco ao elefante, pois ele pareceria ser de outra cor sob uma luz diferente. Essa qualidade do cinza é o que Locke denominava qualidade secundária, produzida pela interação das características do elefante com as características de nossos órgãos sensoriais, como o olho. As qualidades primárias, como tamanho e forma, segundo Locke, eram características reais das coisas no mundo. No entanto, Berkeley via um problema nessa abordagem. Enquanto Locke acreditava na existência de um mundo externo e real, acessível de forma indireta através da experiência, Berkeley questionava como poderíamos ter certeza sobre a natureza desse mundo externo. Como empirista, Locke afirmava que toda a nossa compreensão vem da experiência sensorial. Mas ele não conseguia explicar de que maneira poderíamos ter certeza de que nossas ideias das qualidades primárias realmente correspondem às qualidades reais do mundo externo. Em outras palavras, Locke não conseguia fornecer uma justificativa sólida para sua confiança na representação precisa das qualidades primárias como forma e tamanho em relação ao mundo externo. Berkeley era conhecido por sua consistência filosófica. Ao contrário de Locke, ele sustentava que percebemos o mundo diretamente porque, para ele, o mundo consiste unicamente em ideias. De acordo com sua visão, tudo o que existe é a experiência como um todo, e o mundo e tudo nele existem apenas nas mentes das pessoas. Para Berkeley, tudo o que experimentamos e concebemos, seja uma cadeira, uma mesa ou o número 3, existe apenas na mente. Um objeto é simplesmente a reunião de ideias que nós e outras pessoas temos sobre ele. Não possui existência além disso. Sem alguém para percebê-los, os objetos simplesmente deixam de existir, pois não passam de ideias nas mentes das pessoas e de Deus. Berkeley resumiu essa visão em latim como ser ou existir é ser percebido. Por essa razão, de acordo com Berkeley, a árvore não pode fazer barulho quando não é experimentada por uma mente. Essa parece ser a conclusão lógica do imaterialismo de Berkeley. No entanto, ele não pensava que os objetos surgem e desaparecem constantemente. Ele próprio reconheceu que isso seria estranho. Em vez disso, Berkeley acreditava que Deus garantia a existência contínua de nossas ideias, pois Deus está constantemente percebendo as coisas no mundo, mantendo-as em existência. Essa ideia foi ilustrada de forma humorística em 2 poemas do início do século XX. O primeiro destaca o absurdo de sugerir que uma árvore deixaria de existir se não fosse observada. Era uma vez um homem que disse: Deus riria se soubesse que a árvore continua a existir quando ninguém está aqui. O segundo poema oferece uma solução, representando a perspectiva de Deus. Meu caro amigo, estou sempre aqui, e é por isso que a árvore continuará a existir. Deus a observa, sem nunca desistir. No entanto, Berkeley enfrentava uma dificuldade óbvia ao explicar como poderíamos estar equivocados sobre as coisas. Se tudo o que temos são ideias e não há um mundo exterior por trás delas, como podemos distinguir entre objetos reais e ilusões ópticas? Sua resposta era que a diferença entre a experiência do que consideramos realidade e a experiência de uma ilusão reside no fato de que, na realidade, nossas ideias não se contradizem, enquanto uma ilusão óptica pode parecer contraditória quando confrontada com outras ideias que temos. Apesar de seu imaterialismo, Berkeley não passava todo o tempo defendendo suas ideias filosóficas.
Ele era um homem sociável e querido, com amizades que incluíam Jonathan Swift, autor de As Viagens de Gulliver. Além de suas contribuições filosóficas, Berkeley teve projetos ambiciosos, como a tentativa de fundar uma universidade nas Bermudas, que acabou não se concretizando devido a desafios logísticos. No entanto, após sua morte, uma universidade na costa oeste dos Estados Unidos foi nomeada em sua homenagem, a Universidade da Califórnia, em Berkeley. Por fim, Berkeley também era conhecido por suas peculiaridades, como seu entusiasmo tardio pela água de alcatrão como remédio, um interesse que não se tornou popular como seu idealismo filosófico. Ele é um exemplo de um pensador disposto a seguir seu raciocínio até suas conclusões mais desafiadoras, mesmo que parecessem contrárias ao senso comum. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!